país que investe na inclusão, ele não investe apenas na pessoa com deficiência. Ele investe na sociedade como um todo. Um país que tem a inclusão é um país que acredita no potencial de cada ser humano. Apesar das diferenças, da regionalidade, tão extenso quanto é o Brasil, é um país que acredita que cada um tem a sua contribuição. São experiências maravilhosas, assim, que você percebe que mudou no contexto da escola, da sala de aula, o sentimento de pertencimento dos alunos também, quando eles se sentiram incluídos por terem incluído o outro. A gente recebe uma diversidade de alunos e, dentre esses alunos, alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Receber essas crianças no dia a dia, incluí-las, é um grande desafio. Conheço histórias de crianças como a Kelly, que por muito tempo foi excluída do convívio social e que hoje tem sonhos de ser escritora, de escrever contos. Eu sempre adorei, desde pequena até hoje eu gosto assim, de histórias infantis. Aí comecei a pensar e comecei a escrever assim. Era uma vez um gato chinês. Só que para não copiar dos livros, né, para não ficar até a mesma coisa, eu pensei, eu mesma vou começar a criar as minhas histórias, como eu quero. Eu me acho muito inteligente e muito capaz do que eu quero fazer. E se eu parar de estudar, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é ser professora e escritora de livro. Quer que eu conte outra vez? Eu imagino que as famílias fiquem extremamente gratificadas por ter esse serviço à disposição, né, uma escola pública em que eles possam colocar os seus filhos e verem, observarem ao longo dos anos o desenvolvimento dessa criança com necessidade educacional especial. Porque até alguns anos atrás, as crianças elas eram simplesmente guardadas em casa ou colocadas numa classe especial. E hoje elas estão na escola, elas têm a oportunidade de estarem incluídas. A escola é muito importante, eu acho que é o passo inicial para tudo. Guilherme, desde o momento que a gente tomou a decisão, que foi com 2 aninhos, de colocar ele numa escola, ele não tem só aquele mundo, a casa, o pai, as irmãs, não, ele tem muito mais. Eu acho que a gente tem que investir nisso aí, eu acho que ele tem a capacidade de falar e de se expressar, com certeza. Hoje, o que ele diz, tu sabe o que ele quer, então isso é uma evolução muito grande. Meu maior sonho é um dia ver o Guilherme numa faculdade, né? Porque eu sempre digo que o Guilherme vai ser o Dr. Guilherme, não sei em que, ele vai escolher, mas que mais e mais abram-se portas para que essas pessoas que digam especiais possam viver num mundo justo, que eles possam estudar, que eles tenham acesso a tudo. A escola de hoje para a escola do passado, nós tivemos um avanço assim significativo. Porque se tu segrega essa criança, ai tadinho, ai ele não vai porque ele não consegue, porque ele não escuta, porque ele não pode, porque ele não isso, tu tá proibindo essa criança de avançar. Da maneira que tu age, tu sente que essa criança tem todo um potencial para ir para frente, essa criança vai começar a se manifestar de alguma forma e vai buscar essa inclusão. Uma escola não se faz só por professores e alunos. O professor, é o diretor, é a equipe pedagógica, é o Estado, né? É o poder público envolvido nisso, é a família. Então, quando você tem todos esses agentes, todas essas pessoas interagindo, contribuindo, ajudando a quebrar as resistências, ajudando a quebrar o medo, o trabalho fica muito mais fácil. Eu acho que tem assim a questão da redemocratização do país, da busca pela igualdade de direitos, pelos movimentos sociais organizados, pela sociedade civil organizada. Tudo isso vem contribuir para que, assim, começando o século XXI, tenha uma transformação ou passos para que essas crianças, essas pessoas tenham os mesmos direitos que outras pessoas. Então, tem um divisor de águas aí.
Não é por acaso que a gente usa sempre o termo pessoa com deficiência, né? Nós trabalhamos primeiro a questão da pessoa, nós precisamos enxergar primeiro a pessoa, depois então nós vamos considerar a deficiência. É uma criança que tem um pouco de diferença, mas é preciso ser tratada e cuidada como qualquer aluno dentro da sala de aula. E na questão das avaliações, a criança nunca é avaliada sendo comparada com a turma. Ela é comparada consigo mesma. E a gente já tem resultados, a gente percebe que contribuiu para que esses alunos deixassem de ser invisíveis. Esse aluno ele tem que ser tratado dentro da diferença como se ele fosse um aluno normal. Não pode ser tratado com privilégios e ele não pode ser tratado com discriminação. Então é uma questão delicada, mas é uma questão que quando você se empenha, acontece. Trabalhar com crianças especiais, para mim, foi um grande obstáculo, né? Mas devido às capacitações, os planejamentos, tudo isso me possibilitou abrir o caminho para mim continuar. A qualificação, a capacitação, ela nos traz uma certa tranquilidade, né? Uma certa forma de abordagem melhor, procurar, né, a forma adequada de fazê-lo absorver determinado conhecimento, estimulá-lo, né, a acreditar de que a escola é possível, né, a escola é viável para ele. O caminho dele, da realização pessoal, né, é a escola. Eu acho que a inclusão é muito mais uma questão humanística também, né, de dar o direito a essas pessoas de uma dignidade. Bom dia. Para trabalhar com educação especial, precisa sim você se interessar, buscar, estudar, aprender, para poder passar mais aquilo que você tem adquirido e a sua formação vai sendo, né, gradativamente mais aprimorada. Nós, como educadores, devemos nos abrir sim a essas novas experiências, porque hoje é tendencial haver essa inclusão e nós não podemos jamais nos recuar, né, deixar de querer fazer, nos omitir a fazer parte desse processo, né, daquilo que está sendo, né, trabalhado não somente na escola, mas no âmbito geral, né, na sociedade, nas comunidades, que todos querem. E aí a gente vê essas várias realidades com os professores, muitos buscando formação por conta própria, outros buscando formação com a prefeitura, os governos estaduais, federais oferecendo formação e esses profissionais sim querendo participar, querendo buscar se formar, participando de curso de Libras, de Braille, curso de inclusão. Eu acredito que cada funcionário da escola, independente da função que ele desempenha na escola, ele é educador também, não só o professor regente de sala. Porque todos participam do processo, até porque a escola ela é um meio democrático, participativo, né, onde todos contribuem para que o trabalho avance, aconteça, né? Então todos eles precisam estar comprometidos com a inclusão. Já foi-se o tempo de dizer que educadores era apenas o professor que estava em sala de aula, né, ministrando as disciplinas. Eu acho que a partir do momento que você trabalha na escola, todos são educadores. E as pessoas estão percebendo que não é só a responsabilidade de quem é da área de educação, né? Não é só responsabilidade fazer a inclusão só do professor, mas de todos os profissionais, de todos os sujeitos, né, que estão nessa sociedade, que se preocupam em construir uma sociedade melhor, mais forte, mais democrática, e aí estão procurando na formação os caminhos, né, para sair e construir aí, fazer diferente, né? Tentar fazer a diferença junto às pessoas e dar oportunidade a todas elas a ser e estar nesse mundo, né, com qualidade. A sociedade tem que se integrar a esse aluno, não esse aluno se integrar à sociedade, né? Porque esse aluno ele traz uma riqueza. O aluno, quando ele tem um pertencimento, ele se dá melhor com todo mundo. Ele se sente mais incluído. Então isso ajuda muito a autoestima e ele vai ser bem relacionado. E quando ele apresenta o trabalho dele para os outros no ensino regular, ele é estimado. Se isso não é inclusão, não sei o que é inclusão. Samuel é
é meu amigo, meu querido professor. É meu grande amigo também, né? Porque eu gosto muito dele. Simplesmente eu gosto muito dele. É o único jeito de se fazer a inclusão, é fazendo. E descobrindo cada particularidade de cada aluno. E outra coisa do Vinícius que eu acho que é o futuro dele, se ele gravar um disco, ele vai fazer sucesso, porque ele canta muito. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa. O processo de inclusão é muito novo aqui no Brasil, mas ele está andando de forma rápida e com resultados positivos. Em termos de espaço físico, nós temos um padrão que ele tem acessibilidade, rampas de acesso, banheiro adaptado para o corrimãos, alargamento de portas ou sinalização. A nova política trouxe para nós o embasamento, fortaleceu as secretarias estaduais e municipais para poder implantar realmente uma escola de qualidade aberta para todos, uma escola que possa atender todas as necessidades dos alunos, independentemente das suas condições físicas, condições sensoriais, sociais e raciais. Já foi ampliado esse mundo da inclusão? Já está como disciplina na federal? Já está como disciplina em outros colégios, nas universidades? Nós já temos surdos pedagogos, né? Eu já considero um avanço de eu poder fazer a prova do vestibular e poder estar dentro da universidade. Hoje eu estou como aluno, mas eu quero estar como professor e contribuindo no sentido de permanência das pessoas cegas que entrarem para ser aluno da universidade. Eu estou pretendendo fazer mestrado e não quero parar também. Eu penso em fazer doutorado e uma ambição que tenho é um dia chegar a ser professor da instituição aqui. Quando eu reiniciei a universidade, eu já tinha o apoio da tecnologia da informação. Eu já utilizava o computador, porque a tecnologia veio auxiliar muito na questão da cultura, do estudo. Eu não vou viver dependendo de voltar a enxergar ou não. Eu quero voltar a enxergar. Um dia, se Deus quiser, eu vou voltar a enxergar. Se eu não voltar também, eu vou poder passar e falar assim, eu vivi. E bem. Aqui na escola nós atendemos 3 etnias, né? Que é a Kaiowá, a Guarani e a Terena. E dentre essas etnias nós temos os nossos alunos que são portadores da necessidade especial, que é a auditiva, né? A gente trabalha com eles, com os intérpretes em sala de aula. Batendo as asas de satisfação. E nós também temos a sala de informática, onde eles trabalham com os intérpretes através da internet. Dessa forma, nós estamos procurando integrar cada vez mais com a comunidade que o envolve, né? A Kelly, ela já nasceu surda, né? Não tinha, assim, uma escola para ela ir, ficou bastante tempo sem estudar. Mas mudou muito, mudou para melhor, né? Meu medo era de deixar a Kelly, né? Quando eu faltasse, né? Assim, eu me preocupava bastante com ela, né? Pensava, né? Como que ela ia ficar, né? Sozinha. Eu sei que se um dia acontecer isso, né? A Kelly vai ficar bem preparada. Essa inclusão aqui na reserva, na aldeia, com intérprete, com aluno surdo, eu vejo um avanço na educação e uma educação igual, tanto na aldeia como na cidade.